Hoje eu quero te contar a história de uma mulher que teve a sua vida transformada pelo Senhor e aquilo que ela tentou esconder e até mesmo mudar, o Senhor usou para ter o nome dele glorificado através da vida dessa mulher. Oi, eu sou a Stephanie e aqui nesse canal nós falamos da vida cristã de uma forma prática, simples, do jeitinho que a gente vive. No livro de Ruth nós vamos ver a história de Noemi, a sogra de Ruth. Essa mulher, ela estava em outra cidade onde o Deus dela não era conhecido, onde o Deus dela não era adorado. E ela estava ali com o seu marido, com os seus filhos e com as suas noras. Só que de uma hora para outra, começa a acontecer sucessivos fatos na vida dessa mulher, desastres, que tornam essa mulher uma mulher viúva, sem filhos e somente com 2 noras. Só que algo diferente acontece. A palavra de Deus diz, lá em 1 Ruth, a partir do versículo 6, que Noemi ouve falar dos grandes feitos que o Deus dela estava fazendo. E aí o versículo 6 diz: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. E assim ela faz. Ela ouve falar dos feitos que o Senhor estava fazendo no meio do povo dela e ela resolve voltar para sua cidade, para o seu povo. E ali ela volta com as 2 noras. No meio do caminho, ela começa a tentar convencer essas 2 mulheres de deixarem ela. E ela fala: eu não tenho mais filhos, eu não posso gerar novos filhos para que vocês sejam as esposas deles e deem, descendência. Prossiga com a sua descendência. E mesmo que isso acontecesse, vocês esperariam muitos anos até que esses meninos filhos crescessem e pudessem se casar com vocês. Eu não tenho o que oferecer, eu não tenho nada. Eu sou uma pobre viúva. Então é melhor que vocês voltem para a casa dos seus pais, porque lá vocês poderão conhecer novos homens e prosseguir com a sua descendência. E ali ela tenta convencer essas mulheres. Ofra resolve ir embora. Ruth não. Ruth, como nós muitos conhecemos a história, decide ficar com Noemi e fala para Noemi. O Deus de Noemi seria o Deus de Ruth. Ela adota o Senhor como Deus. Ela escolhe o Senhor. Ela escolhe não deixar Noemi para trás. E quando ela escolhe não deixar Noemi pela beira do caminho, sozinha ali, viúva, ela escolhe o Senhor também. E nós sabemos o quão o Senhor honra Ruth por essa escolha. Mas eu não quero falar dela aqui hoje. Eu quero falar de Noemi. Noemi, então, é marcada por esses desastres que acontecem na vida dela. Ela se vê sozinha, sem filhos, ela é uma pobre viúva. E nós sabemos que viúvas naquela época eram ainda mais sofridas, porque elas não tinham alimento, elas não tinham o que fazer, de certa forma, E ali o que acontece é, ela volta para o povoado, e quando ela volta, o povo dela, começa a dizer: olha, Noemi voltou. E ela tem uma atitude que muitos de nós temos. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, ela não insistiu mais. Então as 2 vão juntas, E ali fala: prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Então a chegada de Noemi no povoado, de Belém, causou um reboliço. A notícia correu, Noemi chegou. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, preste atenção: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara. Mara significa amarga. Noemi significa agradável, para que você entenda. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Então o que acontece? Noemi, ela chega ali e causa um alvoroço. A chegada de Noemi causa um alvoroço na cidade. E as mulheres conhecidas, deviam ter muitos anos que não viam Noemi, começam a falar: essa é Noemi, será que é Noemi? Noemi voltou. Quando ela vê isso, ela se envergonha de certa forma, penso eu, pela situação, porque ela volta sem nada, ela volta sem filhos, sem marido, ela volta totalmente desamparada, totalmente envergonhada. É como se o fracasso estivesse ali na cara de Noemi. Ela, pelo menos, penso eu, que se sentia dessa forma. Então ela começa a olhar para aquelas mulheres e fala: não me chamem de Noemi, eu não sou uma mulher agraciada. Porque o nome dela significava agradável, Noemi significa agradável. E ela rejeita o nome dela. Ela fala para aquelas mulheres: é melhor que vocês me chamem de Mara, que significa amarga, porque Deus tornou a minha vida muito amarga. E eu quero que você entenda que muitas vezes nós fazemos isso.
Nós temos um plano, nós temos um projeto do Senhor para nossa vida. O Senhor tem um plano bom para nós, para nossa vida. Mas nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor, nós olhamos tudo de ruim que já aconteceu conosco e talvez até que esteja acontecendo. E nós começamos a só enfatizar isso. E nós olhamos para essa situação como se não houvesse mais jeito, como se não houvesse mais nada a se fazer. Como se para sempre, até o dia que o Senhor nos recolher dessa terra, nós fôssemos e vamos ser a pessoa que teve uma história triste. Mas Deus, ele é um Deus que remia as histórias. Deus é um Deus restaurador. E o Deus de Noemi restaura a vida dela. Assim como ele pode restaurar a sua, assim como ele pode restaurar a minha, e assim como ele um dia restaurou a minha vida, ele quer restaurar a sua. Então, talvez você olhe para suas marcas hoje. Ali na vida de Noemi, a perda dela era uma marca. A marca da vida de Noemi, além de ela se sentir fracassada, penso eu, era a marca da perca. Ela perdeu. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela perdeu tudo. Aos olhos dela mesma e aos olhos das pessoas em volta. Só que quando ela volta para a cidade, para o povoado dela, se lembra que ela não volta à toa. Ela volta porque ela ouviu falar que Deus estava fazendo algo naquele povo. Ela ouviu falar que Deus havia entrado com socorro. Então, penso eu, a Bíblia não fala, mas penso eu que quando Noemi volta, após ouvir isso, ela volta pensando que havia esperança para ela. Ela volta pensando que o mesmo Deus que estava fazendo feitos ali, o Deus dela, poderia restaurar a vida dela. Havia esperança para ela. Só que quando ela chega e aquelas pessoas começam a falar, a realidade bate na frente de Noemi. A realidade encontra com Noemi. Ela se encontra com a realidade dela. E quando ela se encontra com a realidade dela e ela pensa, essas mulheres vão ver que sou eu. E essas mulheres vão olhar e vão falar, nossa, mas ela perdeu tudo. Ela não tem marido, ela não tem filho. E a nora que veio com ela por pena, por misericórdia, né? Então penso eu que talvez Noemi enxergou a situação daquele jeito. E quando ela enxerga daquele jeito, ela rejeita a realidade dela, em sentido de assumir, né, o nome dela, assumir eu sou Noemi, mas Deus pode restaurar a minha história. Não, ela fala, não me chamem assim, me chamem de Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga. Entende? Então ela tenta, ao mesmo tempo que ela tenta mudar ali o nome dela, ela está tentando esconder, mas ao mesmo tempo que ela tenta esconder, ela tenta enfatizar as marcas que ela carrega. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Nós não queremos encarar a realidade, nós não queremos conviver com aquilo que nos trouxe dor. Mas ao mesmo tempo que nós não queremos conviver com aquilo que nos trouxe dor, nós enfatizamos aquilo. E nós dizemos, coitado de mim, coitadinha de mim, olha o que fizeram comigo, olha o que aconteceu na minha vida, Deus não olha pra mim, Deus não está comigo, porque se Ele estivesse comigo isso não teria acontecido. E acaba que mesmo tentando esconder, mesmo indo atrás de uma esperança, como Noemi foi, atrás de uma esperança, a gente enfatiza as nossas marcas. Só que eu quero te dizer hoje que as suas marcas glorificarão o nome de Deus. Deus restaura a história de Noemi através de Ruth. E lá no final, né, o livro de Ruth tem apenas 4 capítulos. E no último capítulo, depois que Deus dá uma reviravolta na história delas, depois que o Senhor remia a história de Noemi por completo, o versículo 14 diz assim, as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Entende? O nome dela, as mulheres viram e falam que o seu nome seja reconhecido em Israel. O nome que ela tentou esconder, o nome que ela tentou mudar. Em troca do nome dela, ela tentou colocar o nome da marca. Ela tentou se rotular pelo aquilo que ela tinha passado. Então ela tenta tirar o nome dela, se rotular pelo aquilo que ela tem passado, mas ao mesmo tempo era o nome que o Senhor tinha escolhido para ser lembrado dentro de todo o povo dela. Entende o quanto que isso é forte, o quanto isso é marcante, o quanto que muitas vezes nós somos como Noemi. Nós tentamos nos rotular com aquilo que aconteceu conosco. E eu quero dizer para você hoje que você não é as suas dores, você não é aquilo que aconteceu com você, você é o que o Senhor diz que você é. Você é quem Deus diz que você é.
E aí aqui é interessante porque, se você não sabe bem a história, esse menino, Jesus vai ser descendente desse rapaz. O rei Davi vai ser descendente desse menino e, consequentemente, o Messias, o nosso Jesus, vai estar na linhagem desse menino. Então, olha quão grande era o plano do Senhor. Olha o quanto que o Senhor trouxe honra sobre a vida dessa mulher. Eu quero dizer para você que o Senhor está remindo a sua história. O Senhor vai dar um novo sentido para sua vida, um novo propósito, uma nova estação vai chegar sobre a sua vida. E você vai lembrar dessas marcas não com um olhar de tristeza, não com um olhar de dor, mas com um olhar de testemunho para glorificar o nome de Deus. Você vai testemunhar para dizer: o Senhor é grande e o Senhor reme histórias. O Senhor restaura as histórias. Assim como Ele restaurou a minha, Ele pode restaurar a sua. E você vai poder dizer isso para as pessoas, empoderando-as e falando de Jesus, apresentando Jesus como resgatador, porque Jesus é o nosso resgatador, Ele nos resgatou naquela cruz. O Senhor vai usar você, através das suas marcas, para mostrar que Ele restaura histórias. As mesmas pessoas que hoje podem olhar para você e ver que você, poxa, é uma pessoa sofrida, nossa, aconteceu isso, eu não sei quais são as marcas que você carrega. Vão ser as mesmas pessoas que vão ver quão grande Deus é, porque mudou a sua história, e essas pessoas vão olhar para você, olhar para sua história, olhar para suas marcas e pensar: o Senhor fez na vida dela, o Senhor também pode fazer na minha. Assim como lá no começo Noemi pensou: nossa, Deus está restaurando a história do povo, o Senhor está fazendo grandes coisas por esse povo, que era o povo dela. Então, da mesma forma que o Senhor está fazendo na vida deles, o Senhor pode fazer na minha. E o Senhor fez. Então, eu quero dizer para você que as suas marcas vão servir de testemunho, para glorificar o nome de Deus. Vão servir de experiência para contar. Talvez hoje você não entende, você chora, mas um dia, lá na frente, você vai ver pessoas passarem pela mesma coisa que você passou. E você vai poder dizer: olha, conta comigo, eu sei qual é essa dor. Conta comigo, porque eu sei como é passar por isso. Conta comigo, conta com as minhas orações, eu sei o que você está passando, eu tenho uma palavra para te dar. E você vai poder ser uma encorajadora. Você vai poder encorajar mulheres, você vai poder encorajar pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Porque você não vai simplesmente dizer para essas mulheres: olha, Deus pode fazer. Olha, Deus é o Deus dos milagres. Olha, Deus é o Deus do impossível. Não. Você vai dizer: Deus cura porque Ele me curou. Deus faz porque Ele fez. Deus é o Deus do impossível porque eu tinha uma causa impossível, Ele fez. E talvez você esteja dizendo: Stephanie, mas e se a minha situação for uma situação onde Deus não fez? O que é que eu vou falar para as pessoas? Eu vou dizer para a pessoa que Deus não vai fazer na vida dela porque não fez na minha? Não. Você vai olhar e dizer: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua Deus e continua te amando. E se Ele não fizer, eu estou aqui com você, pegada na sua mão, para dizer que Ele te ama. E eu vou ser uma pessoa que vou estar orando por você nessa situação difícil. Então, as suas situações, as suas marcas que você carrega vão servir para glorificar o nome de Deus. Então, não escondas. E eu não tô falando para você sair abrindo para todo mundo aquilo que aconteceu com você. Não, seja sábia. Existe um tempo para todas as coisas, existe estação e existem pessoas a serem contadas e formas também de contar as coisas. Entenda que Deus vai usar no momento certo, no tempo dele, as coisas que aconteceram com você para serem usadas a favor do reino de Deus, para glorificar o nome dele, para remir a sua história e para dizer que Deus é grande, que Deus é fiel. Se o Senhor falou com você através desse vídeo, comenta aqui embaixo aquilo que Ele ministrou no seu coração. Se inscreve no canal para ficar por dentro de mais mensagens como essa. Tchau e até o próximo vídeo.